Torcida rubro-negra, vamos falar hoje do nosso título de ontem contra o Retrô. E aí você não deixa de deixar o seu like, não deixa de se inscrever no canal e solta a vinheta. Bom dia, torcida rubro-negra, estou aqui, pois, quebradão, velho. Foi dormir mais de meia-noite. Acredito que todo rubro-negro que assistiu o jogo passou por isso ontem. E eu não digo nem os que estavam lá no estádio, né? O cara que estava no estádio chegou em casa, quase mais de 1 hora da manhã. Então é isso, gente. A gente conseguiu o Campeonato Pernambucano, festa, alegria, comemoração. Para isso servem os títulos. E aí a gente viu que foi bastante sofrido, né? Vou usar as mesmas palavras de Pepa. Estava assistindo agora a entrevista dele. E assim, realmente a gente constatou que a gente já vinha falando, né? O plantel do Sport, ele é limitado. Essa super qualidade que se falou não existe. Mas assim, eles ontem se esforçaram bastante. Realmente abraçaram a causa do time. Eles tiveram um início de jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, avassalador. E aí o que acontece? O próprio Pepa reconheceu, existe uma queda no rendimento de quem está em campo. E aí, como é que você pode resolver isso? É justamente aquilo que a gente vinha conversando. Se você tem uma liderança, por exemplo, Thierry era a liderança do Sport, enquanto estava em campo, a gente não sabe a previsão de volta de Thierry. E ele conseguia mexer no time para que o time começasse a acordar. Tomava um gol, gente, bora, cadê, não sei o quê. E os caras reconheciam essa liderança do Thierry. Lucas Lima não é o líder que o Sport precisa. Inclusive, no começo do jogo ontem apareceu bem, mas depois sumiu. Como é que a gente pode colocar uma pessoa como capitão dentro de campo, um jogador desse, que quando o Sport mais precisa que alguém acorde o time, ele some? Assim não dá, né? Pepa ontem foi mais ativo, falou, gritou do lado do campo, tentou fazer algumas mudanças. Eu vou até trazer aqui uma opinião de Adriano, que é nosso internauta aí. Falou assim, devia ter pego o menino da base, que joga na lateral esquerda. E aí ele improvisou Chico, mas queria fazer uma linha de 3 zagueiros. E assim, a defesa do Sport mais uma vez não foi muito bem. Tomou 2 gols. Em casa a gente perdeu o jogo. E ganhou o título nos pênaltis. Então, você for analisar friamente a atitude de Sérgio Ramos, sou o Sport, gente, eu queria que o Sport fosse campeão, como foi, mas não pode fazer um negócio desse. Ele colocou mais linha na fogueira, ele fez uma entrada imprudente, um profissional, ex-seleção portuguesa, agiu dessa maneira. Será que aí a gente cria uma dúvida na cabeça da gente? Será que toda vez ele vai perder a cabeça? Toda vez vai esquentar a cabeça, vai agir daquela maneira? O Retrô entrou sem responsabilidade nenhuma no campo e estava levando o título porque foi covarde. O Retrô depois fez o segundo gol, recuou, o cara fez mudanças lá, o treinador interino, e tentou segurar o Sport com 10 em campo. Então é por isso que eu acredito que o Sport tenha sido muito merecedor desse título, porque um time quando ele busca, quando ele quer vencer, ele se lança, ele se sacrifica, ele se entrega. O Sport teve entrega ontem, apesar da gente ainda precisar mexer em muitas peças, gente. Precisa mexer em muitas peças. Lino Lobato apareceu, mas não foi efetivo. Tá? Carlos Alberto, quando apareceu, não conseguiu criar nada. Johan, também em campo, é aquele jogador que eu continuo dizendo para vocês, ainda não mostrou por que veio. Aí brigas, confusões, os caras se desesperaram, por isso que o time do Retrô entrou na mente da equipe do Sport. Por muito pouco a gente não viu coisas piores acontecerem, né? Porque quem assistiu viu, quem estava em campo viu, depois que acabou o jogo, o jogador do Retrô desesperado, porque assim, parecia que a Ilha do Retiro não era o campo do Sport, porque o Sport estava sujeito a tudo, penalidade do VAR, penalidade da arbitragem, a polícia, mas ninguém viu o que o Retrô fez. Será que só eu que vi o que o Retrô fez? O lance de Barleta, para mim, foi questão de interpretação. Ele interpretou que foi falta no gol anulado do Sport, é uma questão dele. E realmente foi falta de Sérgio Ramos, merecia expulsão. Então assim, os caras estavam lá.
com um a menos, se acabando. Teve muita falta invertida, teve falta que não existiu. A gente sentia-se lutando contra tudo e contra todos. Até o próprio Pepa disse que sentiu esse clima de que quem estava ali queria que fosse o Retrô que fosse campeão. Quem estava administrando, a gente sentiu isso na transmissão da emissora. Pelo amor de Deus, os caras, para colocar emoção na final do campeonato, eles ficam querendo, eles trazem ideias da cabeça deles. Seria bom que fosse assim, já pensou que fosse assim? Irmão, eles não pensam que quem está assistindo e torce pro time do Sport, por exemplo, como foi ontem, só falta passar mal. Eu ontem passei mal, eu senti a pressão, eu senti a emoção muito forte. E eu digo a vocês que se vocês perceberem alguém na família, ou um colega, ou parente, fiquem atentos. Assistir com o João, que é o nosso editor. Aí que não pôde estar aqui com a gente, mas eu senti ontem minha esposa ficou muito preocupada comigo, porque eu passei mal ontem. Foi muita emoção. Eu acho que se os jogadores do Sport, falo especificamente de Sérgio Oliveira, tivesse tido uma atitude diferente, poderia ter sido até 1-1 ao invés de 2-1. E aí a gente levava com tranquilidade, não precisava de pênaltis. Kaique França pegou um pênalti. O Grafite, Grafite é alusão ao jogador de Santa Cruz, perdeu o pênalti dele, Teve um pênalti repetido do Sport, que ele perdeu o primeiro e fez a segunda oportunidade. O último pênalti do jogador do Retrô, antes de ser decretado o título, também foi revisto. E aí o pessoal estava comemorando, mas o árbitro fez o sinal de que parasse, que esperasse a revisão do VAR. Tinha VAR, E assim, eu não entendo a contestação de algumas pessoas que assistiram de outros times, porque assim, tinha VAR sim na final do campeonato, nos 2 jogos, e o Sport, durante o jogo, teve um gol anulado, teve um jogador expulso. Nos pênaltis, teve revisão do pênalti de João Silva e teve revisão do último pênalti do Retrô. Então, o que o VAR poderia parecer e fazer, ele fez. E no final das contas, graças a Deus, aí eu tenho que agradecer muito a Deus, o Sport foi campeão. Tá, gente? A gente tem que vibrar, aproveitem o momento, extravasem a energia, a gente merece. A gente tá com o time oscilando ainda. Pepa admitiu isso hoje. Ele, na entrevista de hoje, de ontem para hoje, na madrugada, ele disse não pode mais oscilar. Ele não levou o lateral esquerdo da base, mas Chico já tinha jogado como lateral. Eu acredito que o próprio Chico ele não comprometeu, apesar dele ter feito a falta do segundo gol do Retrô. Mas é aquela coisa, falta é coisa de jogo, gente. A gente espera que Pepa consiga resolver isso, porque eu não vou mentir, não mudei a minha ideia. Nosso querido cabeça de ovo, o Pepinha, ele tem muita dificuldade de organizar essa equipe. Cada jogo a gente espera uma coisa, a gente não sabe, é uma grande interrogação, uma grande incógnita, tá? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe o dia de vocês. Vibre, comemorem, tá? Vocês viram que eu tô sem voz, Jesus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, a próxima live. Após o jogo do Palmeiras, no domingo, a gente tem live, viu? Fica ligado.